Três dicas que eu uso para nunca mais ficar sem viajar nas férias. Nesse vídeo eu vou te falar dicas importantes para que você nunca mais fique sem viajar nas férias. Eu sei que é ruim tirar férias e ficar sem viajar. Então, se você gosta de viajar, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sou o Murilo, o Papa Milhas. Aqui eu te ensino a viajar todas as férias, sem pagar a passagem ou pagando extremamente barato. Eu sei que é ruim essa situação. Longos e longos anos eu passei tirar férias, ficar sem viajar. Via todo mundo viajando, menos eu não conseguia viajar. E o preço das passagens era sim um agravante, ou pelo menos na minha cabeça. E quem me dera se eu soubesse disso tudo antes. Antes de eu te falar essas três dicas importantes, é importantíssimo durante todo esse processo você ter milhas, você juntar pontos, não apenas no seu cartão de crédito, como já falei em alguns vídeos aqui, vou deixar referências para vocês, mas acumular milhas, juntar mais pontos é essencial para que você tenha sua passagem de graça. Não existe golpinho, não existe esqueminha, não existe sorte. Você não terá as passagens extremamente baratas ou de graça se não utilizar a forma correta, ok? Feito isso, então eu vou te dar dicas importantes para que você viaje mais, viaje muito mais barato, inclusive economizando as suas milhas, para que você visite mais quartos de hotel, que nem eu estou aqui nesse momento estou gravando esse vídeo, estou em Brasília. E eu falei que me propus a isso, na verdade, não sei porque cargas d'água, eu não fazia isso antes. Sempre que eu visitava um quarto de hotel, eu não fazia nada, eu não gravava um vídeo. Como assim, Murilo? Você não grava um vídeo do quarto de hotel? E agora eu falei que eu vou gravar vídeos de quarto de hotel para te incentivar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Três dicas importantíssimas para você fazer. Além, obviamente, de você acumular as suas milhas. E a primeira delas é pensar no local ou possíveis locais de viagem com o máximo de antecedência possível. E veja bem, pensar no local é diferente de comprar a passagem. Murilo, eu não sei quando eu posso viajar. Não tem problema. Mesmo que você faça apenas simulações, algo hipotético. Eu acho que eu posso viajar daqui a 6 meses. Acho que eu posso viajar daqui a tanto tempo. Ou se você tem aí uma determinada flexibilidade. Qual é a importância desse passo? Quando você começa a pensar na sua viagem. Primeira coisa, você começa a pensar no perfil da sua viagem. Eu lembro que eu tive muita dificuldade, eu e minha esposa, quando nós estávamos decidindo para onde nós íamos para a lua de mel, justamente por isso, porque vinha um monte de ideia na nossa cabeça, e naquele momento a gente ainda estava pensando, nem a data do casamento nós tínhamos marcado ainda, não tínhamos agendado a data do nosso casamento. Mas começamos a pensar na nossa lua de mel. E isso foi fundamental, porque nós entendemos o perfil. Então, nós falamos sobre vários lugares até entender o perfil que nós queríamos. E outra coisa que é importantíssimo, gente. Você pode ter a passagem de graça? Pode. Fazendo o método? Sim. Só que, quando você chegar nesse local, você terá outras despesas que você tem que decidir se isso cabe ou não cabe no seu bolso. Você vai ter hotéis. Ok que hotéis também dá para baratear de forma significativa, aplicando o método, mas você vai ter despesas como alimentação, passeios, transporte. Se for uma viagem internacional, se você for para a Europa, vai ter que pensar aí no euro, ou se você for para os Estados Unidos, vai ter que pensar no dólar. Isso cabe no seu bolso. Então, por isso que é importantíssimo esse processo de você pensar. Agora, essa parte de pensar e se cabe no seu bolso, é obviamente que se você viajar sem pagar a passagem, vai ficar muito mais fácil. Mas ainda assim, é importante. Não adianta nada você ter uma passagem mega barata. Vou dar um exemplo aqui para dentro do Brasil para vocês entenderem. É muito fácil você ter uma passagem barata para você ir a Porto Alegre. Porto Alegre você consegue boas emissões. De Porto Alegre você pega um transfer e vai para Gramado. Agora, lá em Gramado é extremamente caro. Então você tem que pensar nesse processo. Não é só a passagem que envolve aí os gastos de uma viagem. Depois disso, agora sendo específico aqui para a nossa passagem, você vai começar a pesquisar a passagem. Preferencialmente, se você já tiver um período
ou pelo menos uma ideia que você pode viajar. Mas seja como for, você tem que ter alguma referência e começar a pesquisar a passagem. Começar a pesquisar a passagem, você começa a ter valores. E aqui veja bem, talvez quando eu fale de pesquisar, algumas pessoas vão falar assim, ai Murilo, mas isso dá trabalho, né? Não, não dá trabalho. Eu estou falando de você pode fazer pelo seu celular, coisas pode ser feito pelo seu computador também, mas é coisa de 2, 3 vezes na semana, no máximo 10 minutinhos. Você lá pesquisou, pronto. Eu não estou falando para você fazer a pesquisa da sua viagem, de passeio, de hotel, disso, de aquilo. Não. Esse momento é só para você entender e ter referências do que está custando a sua passagem. Com isso, você já vai começar também a saber qual é a melhor companhia. Uma pergunta que eu recebo bem interessante. Murilo, qual a melhor companhia? A melhor companhia para você fazer aquela viagem que você está pesquisando. Que de fato não existe a melhor companhia. Existem companhias com melhores trechos. Então você vai descobrir isso. E vamos então para o terceiro passo. Antes de ir para o terceiro passo, deixa eu te pedir, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem viaja com você, com a sua família, para que mais pessoas também tenham acesso e conhecimento a informação de qualidade para te fazer viajar, pagando muito mais barato ou até mesmo ter as passagens de graça. O terceiro passo, ele é muito simples, é onde você vai enviar os seus pontos para a companhia. Não é simplesmente pegar e enviar, então eu descobri que a Latam é mais barata, eu vou lá e pesquiso, ou melhor, eu vou lá e transfiro. Não, você vai começar agora a enviar com bônus. Você vai fazer as transferências bonificadas. Assim você vai multiplicar os seus pontos. Em relação ao momento que eu gravo esse vídeo, ontem estava acontecendo uma promoção da Livelo com a Smiles e você podia ter 100% de bônus. Então, se o seu objetivo era viajar pela Smiles, esse é o momento ideal de você transferir, porque você dobra os seus pontos. Para você ter uma referência, o que significa isso? Vamos imaginar que 2 pessoas irão viajar, um casal vai viajar, e a passagem ida e volta custa 30 mil milhas. É um exemplo, então não se apegue muito aos números, está caro, está barato, é apenas um exemplo. E vamos imaginar que você tenha 30 mil pontos. Olha que interessante. Você acabou de ganhar uma passagem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porque simplesmente fez no momento certo a transferência no momento certo. Então, transferir com bônus é importantíssimo. E por isso a antecedência, mesmo que você não saiba quando vai viajar, é o melhor fator para você. É o melhor fator de planejamento. Porque você tem tempo de, mais do que emitir a passagem com tanta antecedência, que é importante sim, mas o fator fundamental é justamente você ter tempo de fazer isso que eu estou te falando, poder transferir com bônus. Eu já vi várias pessoas tendo que transferir os pontos, mas sem bônus porque ficaram num momento de urgência. Então, quando você faz isso, você multiplica, pode até mesmo ganhar uma ou mais passagens com esse tipo de estratégia. Então, olha que interessante agora. Você já transferiu seus pontos, utilizou a transferência bonificada. Chegou a hora de você emitir a passagem. Ah, Murilo, os pontos estão lá. Eu vou emitir? Não necessariamente. Agora você tem tempo para esperar a promoção. Lembra lá, no passo de pesquisar, você já tem noção do preço. E quando você já tem noção do preço, você vai saber quando abaixar. Pesquisou, opa, peraí, estou pesquisando essa passagem aqui, sempre ela está dando 40, 50 mil milhas ida e volta. Agora ela está 25 mil. Inclusive isso aconteceu comigo. Eu estava pesquisando passagem para João Pessoa, 57 mil milhas, 50 mil milhas. Estava indo nessa faixa, 57, 55, só batendo nessa faixa. Aí ela baixou para 25 mil milhas, menos da metade. Eu estava preparado, eu já estava com as milhas lá. Na hora que baixou, eu emiti. E é isso que você tem que fazer, estar preparado, mais do que a passagem com tanta antecedência, que é importante, mas nem sempre é o diferencial. O diferencial mesmo é esse planejamento dos seus pontos. Porque não adianta nada você ver uma passagem barata e não ter os pontos. Isso é desesperador. Vocês não fazem ideia. O quanto é desesperador ver a sua passagem, aquilo que você quer, com o preço lá no chão, e você não ter tempo, ou você não ter pontos para emitir. Ah, Murilo, então é só eu emitir e se tiver rolando uma transferência bonificada nesse dia. Aqui que vem. Nem sempre as transferências bonificadas caem no mesmo dia. Os pontos, os bônus não caem no mesmo dia. A Latam e a Azul, com toda certeza, não cairão.
às vezes a Smiles cai, mas você não pode contar com isso. Por isso esse processo, ele é tão importante. E aí, você já pensou, já tinha imaginado sobre esse planejamento ou a escolha do local, como que isso pode baratear a sua viagem, como que você pode enviar os seus pontos com antecedência e como que isso vai de fato fazer com que você viaje mais e viaje mais barato. Então, se te ensinei alguma coisa, se te ajudei de alguma forma, compartilha esse vídeo e agora você fica com 2 vídeos para que você aprenda mais. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.